Entender como é que surgiu hoje o tema dessa live, que é como montar o seu plano de estudos absoluto zero. Eu fiz uma enquete lá no Stories do meu Instagram e eu coloquei lá duas sugestões que foram as sugestões que eu recebi da Ana e a que eu recebi da Teté Concurseira. Então eu coloquei lá para o pessoal escolher qual seria o tema dessa live. E o primeiro tema da Ana era sobre horas líquidas de estudo e o tema da Teté Concurseira era sobre como montar o plano de estudos. São dois excelentes temas, tanto que foi esses temas que eu escolhi para o pessoal escolher lá de uma forma democrática. O que aconteceu foi que o tema da Teté Concurseira, sobre como montar o plano de estudos, venceu com cerca de 80% aí dos votos lá no meu Stories. Então por isso hoje o tema da live é como montar o seu plano de estudos do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha estudado, talvez você já estude, mas o tema de hoje vai para ajudar as pessoas que estão indo do zero e querem começar a se organizar para passar em concursos em 2020. Então, se você está nessa live e conhece alguém que está estudando, compartilha essa live pelos Stories, manda para o pessoal, chama mais gente para cá, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas que estão perdidas agora sem saber como se organizar. E o interessante é que recentemente eu fiz uma enquete no meu Stories também, perguntando quem tinha o plano de estudos ou quem sabia montar o plano de estudos. E mais de 80% das pessoas responderam que não sabiam montar o plano ou não tinham o plano de estudos. E isso é muito preocupante, porque quando tu não tem um mapa, tu não tem uma rota para seguir, tu vai indo para onde a vida te levar. E o fato é que quem está organizado, quem tem um plano de estudos, está muito na frente das outras pessoas que não têm. Bem-vindo, Adriano. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre o plano de estudos é que ele é o alicerce, ele é a base para te passar em concurso, tá? Para mim, hoje existem 3 pilares que sustentam toda aprovação em concursos. Esses pilares são, primeiro, a técnica, segundo, o conteúdo e terceiro, a prática, que são os exercícios e os simulados. Só que não adianta tu ir para o conteúdo, pegar o teu edital e tu não saber como se organizar, como estudar essa parada. E não adianta também tu pegar e tu ir para a prática sem ter uma organização, sem saber o que tu vai fazer em cada dia da semana. Então, o que acontece é que antes de mergulhar no conteúdo, antes de mergulhar nas questões, simulados, tu tem que montar o teu alicerce. E esse alicerce é a técnica. A técnica, dentro da técnica existem mais 3 pilares, que são como se organizar, como estudar e como fazer provas. E o que eu vou falar hoje é justamente esse primeiro pilar, como se organizar, como tu montar o teu plano de estudos e como tu vai seguir esse plano de estudos, como ele vai te guiar durante toda a tua jornada de concurseiro para conseguir conquistar a tua aprovação. Então até falando aqui que tem muitas dúvidas sobre o plano de estudos, fica tranquila que hoje eu vou te passar tudo que deu certo para mim e também que deu certo para outros concurseiros que seguiram o mesmo método e que hoje conseguiram sua aprovação, sua nomeação. E é só seguir o passo a passo, não discutir com o método, só seguir o método que já deu certo para outras pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para montar o teu plano de estudos é tu saber quanto tempo tu tem livre para estudar em cada dia da semana. E muitas pessoas acabam falando que não tem tempo para estudar, ou seja porque trabalham, seja porque têm filhos, começam a colocar muitas desculpas. E o fato é o seguinte, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então se tu começar a colocar empecilhos para estudar, começar a falar que não tem tempo, que trabalha, que tem que cuidar dos filhos, que tem que limpar a casa, o fato é que tu nunca vai conseguir estudar. Então, se hoje tu quer conquistar a tua aprovação, tu quer realmente conseguir o teu cargo público, tu vai ter que arrumar tempo para estudar. Então, no teu plano de estudos, a primeira coisa que tu vai ter que definir é quanto tempo tu tem para estudar em cada dia da semana. E tem dias que tu vai ter mais tempo, tem dias que tu vai ter menos tempo, mas tu vai ter que pegar esse negócio e colocar no papel. Então, a primeira coisa é definir o teu tempo de estudos em cada dia da semana. Feito isso, tu vai ter que saber quantas horas tu vai ter disponível por dia. Então, por exemplo, segunda-feira tu pode ter 4 horas, terça tu pode ter 5 horas. Isso vai variar de acordo com a tua rotina. Então, primeira coisa, tu vai pegar
vai abrir uma planilha, vai pegar um papel, uma caneta e vai colocar na primeira linha do teu plano de estudos. Então, olha só, primeira linha tu vai colocar os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e por aí vai. Essa é a primeira linha do plano de estudos. Na segunda linha tu vai colocar o teu tempo livre em cada dia da semana. Então tu vai colocar que na segunda tem 2 horas, na terça 4 horas e por aí vai. Essa é a segunda linha. Primeira linha, dias da semana. Segunda linha, tempo livre por dia, horas de estudo. Na terceira e na quarta linha, tu vai começar a colocar quais são as matérias que tu vai estudar em cada dia. Então tu vai colocar, dependendo de quanto tempo tu tiver, tu vai conseguir estudar 2, vai conseguir estudar 3, 4 matérias e por aí vai. Então, na terceira linha do teu plano de estudos, tu vai colocar a matéria 1. Na quarta linha do plano de estudos, tu vai colocar a matéria 2. E se tu tiver mais tempo para estudar, tu vai colocar a matéria 3. Mas se hoje tu não tem mais que 3 horas por dia para estudar, tu vai estudar só 2 matérias e vai fazer mais questões, mais exercícios dessas 2 matérias que foram estudadas. Então o plano de estudo vai ficar assim. Primeira linha, dias da semana. Segunda linha, horas, quantas horas tu vai estudar. E na terceira e quarta linha, as matérias que tu vai estudar. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, manda um certinho aqui nos comentários. Se faz sentido esse negócio do plano de estudos. Então a Teté, por exemplo, ela tem 4 horas para estudar. Ela tem 4 horas para estudar. O que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai estudar 1 hora de cada matéria, 1 hora de uma matéria, por exemplo, 1 hora de português. Depois vai estudar 1 hora de informática. Depois vai estudar 1 hora de raciocínio lógico. E depois vai fazer 1 hora de questões das 3 matérias juntas. E muita gente pergunta, nossa, eu tenho que fazer questões tudo junto, tudo misturado? E imagina que tu está na prova tu vai encontrar tudo misturado. Tu não vai conseguir fazer na prova, eu vou lá um dia eu vou fazer português, outro dia eu vou lá fazer direito. Não, na prova vai estar tudo junto, tudo misturado. Então a melhor maneira de tu treinar tua cabeça, o teu cérebro para isso, é tu começar a fazer as questões juntas. Então para isso existem aí diversos sites, aplicativos de questões que você pode usar para isso. Feito isso, tu já vai saber quais matérias tu vai estudar e por quanto tempo tu vai estudar. Só que isso não é suficiente. Vai faltar mais coisa. Muita gente fala por aí que só para montar o plano de estudos é só tu definir as matérias que tu vai estudar e definir o tempo. Só que ninguém fala quais são os tópicos que tu vai estudar dentro de cada disciplina. Então, por exemplo, direito constitucional. Direito constitucional. Exato. Exatamente, Ana. Questões juntas e misturadas. Estuda, faz isso que dá certo. Estuda as 2 ou 3 matérias por dia e depois faz as questões juntas. Por exemplo, pode montar um simulado que tem português, raciocínio lógico e informática. Ou um simulado que tem direito administrativo, constitucional e direito do trabalho, por exemplo. Tu monta esse simulado com as questões misturadas, que isso vai te dar um resultado muito melhor. Inclusive depois, quando for fazer alguma prova, tu vai ver já o resultado que vai dar esse negócio. Sim, pode usar as provas, TT concurseira. Pode usar as provas, não só pode, como deve usar as provas. Tu pega provas anteriores, por exemplo, da FCC, da CESP, e tu pode usar essas provas como simulado e também como exercícios. Só que o que eu recomendo hoje é que tu assine o site do Q Concursos. Exatamente, pelo QC. O QC tu consegue montar teus cadernos de questões. Então, por exemplo, tu monta um caderno com 20 questões, outro caderno com 30 questões, outro caderno com 40 questões. E assim depois tu vai conseguir resolver essas questões. O que eu fazia no QC, eu pegava e montava um caderno só com as questões que eu errei. Então, por exemplo, fiz questões semana passada. Errei
sei lá, 80 questões. Eu pegava essas 80 questões e montava um caderno só delas. E aí depois, quando eu ia pegava um sábado ou um domingo, eu refazia essas questões que eu tinha errado. Então eu via onde que eu tinha errado. E isso acabava me ajudando a não errar mais. Saúde penal. Então, no caso ali do concurso da Polícia Civil, deixa o link. Se quiser achar o QC, o que concurso, é só tu colocar ali no Google que concursos e já vai aparecer. Inclusive, eles têm um aplicativo de celular que pode baixar e resolver questões. Tem uma versão gratuita que tu pode fazer, se não me engano, até 10 questões por dia. E tem a versão que é uma assinatura. Tu vai ter que assinar para se tu quiser fazer mais do que 10 questões por dia. Então, ali, no teu concurso da Polícia Civil, tem português, redação, direito penal, legislação, administrativo e raciocínio lógico. Então, por exemplo, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias. Se são só essas 6 matérias, tu pode tranquilamente estudar 2 por dia, que ao longo da semana tu vai conseguir revisar essas matérias, estudando cada uma delas mais de uma vez. Então, tu pode estudar ali, ó, português e raciocínio lógico. Depois tu pode estudar direito penal e direito administrativo. E depois tu pode estudar legislação e redação. Sendo que a redação não tem muito segredo. Tu vai ter que assistir uma aula que te ensine a fazer a redação e depois tu vai ter que partir para a prática. Então tu vai separar ali um sábado ou um domingo em que tu vai fazer essa redação, vai praticar. E isso vai, no longo prazo tu vai ficar muito bom em escrever redação e pode te ajudar a passar uma posição muito melhor no teu concurso. Sim, ó. Tu vai ter que focar nas questões que têm maior peso. Principalmente se o teu edital já saiu ou está muito perto de sair. Porque muitas vezes não vai dar tempo de estudar tudo. Então, por exemplo, digamos que o direito penal tenha peso 2 e o raciocínio lógico tenha peso 1. Nesse caso, tu vai priorizar no teu estudo o direito penal porque ele vale mais. Então, tu vai estudar. Se tu tem, por exemplo, 4 horas por dia, tu vai dedicar o maior tempo desse horário livre para o direito penal, que é a matéria que tem maior peso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o plano de estudos por tópicos, tá? Plano de estudos por tópicos. Como eu fazia para saber qual tópico eu ia estudar dentro de cada matéria? Então não basta eu falar assim, ó, hoje eu vou estudar direito administrativo e vou estudar direito constitucional. Mas o que eu vou estudar dentro de cada matéria? Porque cada matéria tem um monte de coisa. Então tem lá direito administrativo, tem um monte de lei, tem atos administrativos, tem lei 8.112, direito dos servidores, por aí vai. E constitucional tem artigo 5º, direitos individuais, direitos sociais, direitos coletivos, da União, do STF. Então dentro de cada matéria tem tópicos que tu precisa saber quanto vai estudar esses tópicos e também quanto vai revisar. Então, olha só, tu vai pegar e vai montar um outro plano de estudos com os tópicos que tu vai estudar em cada dia da semana. Então, segunda-feira, tu vai pegar direito constitucional, tu vai colocar 2 tópicos. Por exemplo, direito constitucional, vai estudar os direitos coletivos e os direitos individuais. Aí, a próxima vez que for estudar constitucional, tu não estuda isso, tu estuda algum outro tópico diferente. Tu vai estudar direito da União e direito dos estados, por exemplo. Então, ao longo do teu estudo, ao longo das semanas, a tua meta é conseguir bater todos os tópicos que estão no teu edital. Porque nem tudo que está numa matéria realmente cai na prova. Tu precisa seguir os tópicos que estão no edital. Então, tu vai pegar o teu edital, vai olhar. Direito administrativo, que legal, tem aqui atos do direito administrativo. Tem aqui direito do servidor público. Então tu vai pegar e vai começar a estudar esses tópicos. Então tu vai estudar 2 tópicos por dia. Mais ou menos, cada tópico vai demorar mais ou menos uma meia hora. Então fazendo isso, ao longo das semanas, se tu estudar 2 matérias por dia e tu rever essas matérias 2 vezes por semana, tu vai conseguir estudar 4 tópicos por semana.
E por mês esse negócio vai dar em torno de 16 tópicos. Então, ao longo do mês, tu vai conseguir bater praticamente todo o edital daquela matéria, dependendo de quantos tópicos tem dentro dela. Pergunta da Ana, é relevante bater todo o edital? Eu acho que sim, com certeza é relevante, porque a gente nunca sabe o que a banca vai cobrar em prova. Então o que acontece? Muitos cursinhos acabam criando um material gigantesco, um material em PDF gigantesco, porque vai que cai alguma coisa que eles não colocaram ali, né? Então eles preferem sim que tu bata todo o edital, só para garantir que o que vai cair na prova está no material deles. Pessoal, assistir a aula de cada tópico, as aulas, eu enxergo as videoaulas como um complemento do teu estudo, complemento do teu estudo individual. Então, sim, tu pode assistir as aulas de cada tópico, só que o professor ele tem um cronograma para seguir. Então, na aula 1 ele vai falar sobre tais tópicos, na aula 2 ele vai falar sobre outros tópicos, e assistir essas aulas funcionam mais como uma revisão. E não tanto como um estudo mais efetivo. Eu acredito que o estudo mais efetivo é quando tu está estudando sozinho e resolvendo questões. É o que dá mais certo. Porque às vezes tu está assistindo aula, tu está pensando em outra coisa. Ou então o professor está falando de uma coisa que não é do assunto da aula. Então às vezes em 2, 3 horas de aula, o que tu aproveita é só meia hora que realmente é o conteúdo. Então imagina, tu 3 horas vendo uma aula para te aproveitar pouca coisa. Se pegasse as mesmas 3 horas e ficasse resolvendo questões, tu ia conseguir ter um aproveitamento muito melhor. Redação da FCC. A redação da FCC é realmente complicada, porque tu vai ter que se manter por dentro daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, e aí tu vai ter que saber como que a FCC cobra a redação. Então a melhor forma de fazer isso é tu pegar os temas anteriores e tu pegar principalmente redações de quem conseguiu passar, quem conseguiu tirar uma nota boa, e aí tu pega essas redações de quem já passou e tu tira uma base, tu tira um esqueleto. Tu pode copiar a estrutura da redação que foi vencedora, da redação que tirou nota 9, nota 8, nota 10, sei lá. Então tu pode pegar e copiar essa estrutura de redação de quem já teve sucesso no FCC. Pergunta o Matheus, vai começar a estudar para PRF. Qual tipo de direito eu começo? Vai começar a estudar para PRF, tem que pegar o edital anterior da PRF. Lá vai estar escrito para ti todos os direitos que vão cair. Direito penal, direito processual penal, direito civil, direito administrativo, constitucional, mais ou menos essa é a base. Então tu vai pegar o edital e vai ver quais são os direitos que tu vai estudar, e tu pode começar a estudar de duas formas, através de um curso online, que vai estudar o passo a passo, ou começar a estudar sozinho, através das leis e também através das apostilas. Pergunta Teté, compra apostilas ou usa o material dos cursos que já tenho para esse edital? Depende de qual curso que tu tem. O que tu vai ter que saber é o seguinte, o curso que tu tá vendo as aulas, ele tem resultados nesse concurso da Polícia Civil? Ele tem aprovados? Tem pessoas que já passaram estudando por esse cursinho? Então esse é um critério muito bom para te saber se está no caminho certo ou não. Porque não adianta você estudar por um curso que nunca aprovou ninguém nessa área que tu está fazendo. Então, por exemplo, vou estudar por um curso, quero fazer concurso da polícia e vou estudar por um cursinho que tem aprovados na área bancária, no Banco do Brasil, Caixa Federal, por aí vai. Não vai dar certo. O teu cursinho, o teu curso tem que ser alinhado com a área que tu vai fazer, principalmente com o concurso que tu vai fazer. A Ana mandou aqui, argumento de autoridade mais caso concreto de realidade social. Assim, às vezes, Ana, o pessoal começa a se prender em muito detalhe, tá? Então, tu vai ter que seguir aquilo que a tua professora falar para te fazer e depois vai ter que começar a praticar, escrever. Não sei se hoje tu já escreve alguma redação, se tu nunca escreveu.
Mas quando tu começar a escrever, tu vai ver que não é o bicho de 7 cabeças. O Focus Concursos é um bom cursinho preparatório. Para a área policial, a área de Polícia Civil, tem o Focus, tem o AlphaCom, que também é muito bom, e tem o Estratégia e o GRAN. Então também são os 4 melhores. Mas o Focus é muito bom. Se você está estudando pelo Focus, tem muitos professores lá que já têm experiência nessa área de polícia e realmente é um material de qualidade. Como estudar direito e processo do trabalho previdenciário com as mudanças legislativas. Bom, tu vai ter que ver quais são essas mudanças e se até a data que saiu o edital essas mudanças já foram feitas. Então, realmente, o previdenciário, nossa, do tempo que eu estudava para o INSS, lá em 2016, 2015, 2016 até hoje, mudou muita coisa. Tanto se eu pegasse uma prova de direito previdenciário daquela época e de hoje, o conteúdo seria completamente diferente, porque mudou muita coisa. Então, o que tu vai ter que fazer é tu pegar o edital e ver se nesse edital já estão as mudanças que tiveram na lei. Não tem muito segredo, só tu seguir o que tá no edital, porque se teve alguma mudança e não estava no edital, essa questão vai ser anulada. Então, mesmo que tu errar uma questão dessas, não vai valer, tu vai ganhar os pontos e não vai ter problema. Boa noite, Júlio, participando mais uma vez. Para a área de tribunais, existe algum curso? Para a área de tribunais, indico. Tem o Estratégia Concursos, que é um curso muito bom, que tem muitos aprovados. Tem o GRAN também. E esses 2 cursos oferecem a opção de assinatura de tribunais. Então, por exemplo, pode estudar para vários tribunais com o mesmo material. Pode estudar ali para o TRE, para o TRT, para o TJ, através da mesma assinatura, e assim tu vai economizar muito dinheiro. Cursos. Tu é concurseira? Pode fazer o teu plano e depois me manda no direct que eu vou dar uma olhadinha para ver se tu está no caminho certo. Mas a primeira coisa é realmente tu fazer. Pega papel e caneta, ou pega o teu computador. Sabe como é que eu fazia? Eu pegava, abria o Word e clicava ali, criar uma tabela. Aí eu pegava uma tabelinha e fazia assim, tantas colunas por tantas linhas. E eu começava a montar o meu plano. Então faz no Word, faz no Excel. Eu não gostei muito de Excel. Mas faz onde tu tem mais facilidade. Mas o importante é tu fazer, tu dar o start, tu começar. Não importa se é no papel ou caneta, se é no Word, se é no Excel. O importante é que tu comece a te organizar, a criar o teu plano de estudos. Começa colocando os dias da semana, o tempo que tu vai estudar em cada dia e quais são as matérias que tu vai estudar em cada dia. Só veio uma chuva de perguntas aqui agora. Eu vou tentar responder todas. Primeira pergunta do Alan. Pode conciliar o TRE com algum outro concurso? Depende. Eu conciliaria o TRE no máximo aí com o TRT, porque o que muda entre os dois é só a matéria de direito do trabalho por direito eleitoral. Agora, se for conciliar o TRE com o TRF ou com o TJ, tu vai ter que estudar direito penal, direito civil, direito processual penal, direito processual civil. Então são 4 matérias que não caem no TRE, mas que caem no TJ e no TRF. Então no máximo que dá para conciliar o TRE, na minha opinião, é com o TRT. Pergunta do Júlio, é válido estudar conteúdo e em seguida fazer exercício sobre o conteúdo? Não só é válido, como é obrigatório. Quanto mais aprende, quanto tu está fazendo questões, do que quanto está lendo, quando está estudando, fazendo resumos. Porque fazer questões, fazer simulados, é a melhor técnica, o melhor método de aprendizagem que existe hoje em dia. E tu pode pesquisar na internet quais são os melhores métodos para aprender alguma coisa. Tu vai ver que fazer questões, fazer exercícios, ele está no topo dos métodos, das maneiras que tu mais absorve o conteúdo. Então, por exemplo, tu vai errar questões,
depois tu vai pesquisar sobre elas e vai saber onde é que tu errou. E isso vai evitar que tu erre no dia da prova. Então, melhor errar agora, depois, quando tu está treinando, do que errar no dia lá que vai estar realmente valendo a tua vaga, valendo o teu cargo. Boa noite pro Tony Jonatas. 2019 sem nenhum TRT e TRE. Não é bem assim. 2019 não. 2019, não teve realmente concurso. Mas 2020 tem muito TRE previsto, muito TRE, e os TRTs não estão... aconteceu com os TRTs. Como eles não vai ter muito concurso que vai vencer o prazo de 2020. Então a maioria dos TRTs, os concursos vão ficar para 2021, só que existem alguns que vão vencer ali no final do ano. Não sei se vai ter o tempo hábil para vencer o concurso e já saiu o edital. Porque, por exemplo, tem concurso TRT do Rio Grande do Sul que vence ali em novembro. Aí tem lá o TRT da Bahia, que também vence no final do ano, se não me engano. Ou o TRT de Pernambuco, não me lembro muito bem. Mas a maioria dos TRTs vai ficar para 2021. Só que aí tu vai ter que fazer uma escolha, se tu vai fazer uma outra área ou se tu vai se manter estudando para TRT e para tribunais. O que eu recomendo é que tu se mantenha estudando mesmo que não saia nenhum edital e vá prestando os TRS, porque o que muda do TRT para o TRE, que eu falei, é só o direito eleitoral. Então o TRS vai ter alguns TRS saindo aí em breve em 2020. Tem curseira, obrigada. Show de bola, espero ter te ajudado aí, Tete. Tu que deu a dica aí, tu que deu esse tema da live de hoje sobre o plano de estudos. Só, se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Qual área se for estudar para concursos? Qual área? Vagas. Alan, melhor área de concurso para 2020 é a área policial. A área policial, por exemplo, já saiu agora no final do ano, Polícia Civil do DF. Saiu vagas para escrivão e tem mais o edital para agente previsto para sair em breve, deve sair lá no começo de 2020. Vai ter PRF, vai ter Polícia Federal e vai ter diversos outros concursos dessa área policial. Polícia Civis dos estados, tem um monte de estado que vai sair concurso da Polícia Civil. Então, se eu fosse começar a estudar em 2020 e se eu gostasse dessa área de polícia, eu estudaria para a polícia. Agora tem que ver se tu gosta desse negócio. Não adianta tu ir correr atrás de bandido se tu gosta de ficar sentado fazendo o serviço administrativo. Tem que ver se tu gosta de correr atrás de bandido, gosta de dar tiro. Se tu gosta disso, vale a pena estudar para a polícia. Agora, se tu não gosta, foca em outra área. Foca em tribunal, foca em bancária e por aí vai. Pessoal, quem está aqui na live, que é do grupo lá do Concurseiro Raiz, manda a hashtag aqui, sou raiz. Manda aqui, sou raiz, quem é do grupo lá do Telegram. E quem não é do grupo do Telegram, está perdendo dicas diárias, está perdendo áudios, está perdendo meu download mental que eu dou lá no Telegram diariamente. Então, se você ainda não entrou no grupo do Telegram, o link está aqui na bio do perfil do Instagram. E se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, o link está na descrição, no primeiro comentário do vídeo. As concurseiras raiz marcando presença. Show de bola, Alan também. Diogo, entra lá no grupo, tá perdendo um conteúdo, já tem acho que mais de 20 áudios que eu mando diariamente. Então às vezes tu tá no carro, indo trabalhar, tá no ônibus, e tu pode estar ouvindo alguma coisa que vai te ajudar na tua preparação. Pode fazer toda a diferença. Então não são áudios longos de 10 minutos, são áudios ali de 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo, mas que eu tento mandar quase todos os dias para ajudar esse pessoal que realmente é concurseiro raiz. Então,
A TT, ela entrou primeiro no Concurseiro Raiz e aí depois que ela achou o meu Instagram. Pessoal, postei hoje aqui no Instagram, no GTV, um vídeo, um resumo do que eu acho que são as principais dicas que você pode seguir para passar em concurso. Então depois entra aqui no meu Instagram e assiste esse vídeo, porque é um vídeo aí de mais ou menos uns 4 minutos em que eu faço um resumão sobre o que você tem que fazer para passar. Professor de língua portuguesa, pergunta do Júlio, se eu indico algum. Língua portuguesa no Brasil tem, olha, muitos professores podem te ajudar que são bons. Eu gosto da Flávia Rita, professora que eu sempre estudei por ela. Ela tem um curso que chama Português Gold, uma coisa assim. E tem também o professor Pablo Jamilke, que é muito bom. E o professor Carlos Zambelli, não sei onde é que o Zambelli está agora. Mas o Zambelli, ele era da casa do concurseiro. Eu estudei por ele também, me ajudou muito. O Pablo é excepcional. O Pablo, ele era antes do Alphacom, depois ele foi para o Focus, e agora eu não sei onde é que ele está, ele tem um curso sozinho. Mas o Pablo é muito bom. Só se alguém tem mais alguma dúvida, manda aqui, porque eu vou encerrar a live já. Tem que jantar e fazer outras coisas. Então mandem aí suas perguntas. Daqui a pouquinho eu vou estar encerrando a live. E provavelmente eu vou fazer outra live só depois do Natal, que agora é correria. Cursos isolados, se vale a pena comprar cursos isolados. Então, quando eu estudava para concurso, só tinha curso isolado. Não tinha esse negócio de fazer assinatura para concursos, acessar todos os sites do curso pagando tanto. Então, só tinha cursos isolados. Agora, curso de cada professor, eu acho que não vale a pena. Porque tu vai acabar pagando, digamos, R$500 num curso de português. Aí tu vai pagar mais R$500 num curso de direito constitucional. Eu acho que a melhor forma é tu fazer uma assinatura que englobe tudo que tu precisa para ser aprovado. Inclusive, cursos da mesma área que tu vai poder estudar com os mesmos professores para TRT, para TRE, para TJ, por aí vai. Posso estudar direito constitucional, direito administrativo no mesmo dia? Não só pode, como deve. Eu sempre gostei de estudar essas duas matérias juntas porque às vezes uma matéria complementa a outra. Então são dois direitos, o constitucional e o administrativo, que às vezes acabam se complementando. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição, ele é um artigo que está um pouco entre constitucional e um pouco entre administrativo. Então, estudar constitucional e administrativo é bom. Eu também gostava de estudar português e informática junto. E outro que eu estudava depois era, se não me engano, redação, português e redação, que são matérias que acabam uma complementando a outra. Então, se alguém tem mais uma dúvida, Anne, bem-vinda também. Como saber se estamos bem na matéria? A melhor forma de saber isso é fazer simulado. Então, tu vai fazer um simulado por semana e nesse simulado tu vai avaliar quão bem tu tá ou quão mal tu tá nas matérias. Então, por exemplo, se faz um simulado e tu tá mal em direito constitucional, tá mal em direito administrativo, tu vai ter que na próxima semana começar a dar um gás nessas matérias. Então, o que eu recomendo, tu faça um simulado no domingo, por exemplo, pega domingo de manhã, vai estar tudo calmo na tua casa, o pessoal vai estar dormindo, tu pega e faz um simulado. Faz simulado e depois vê quais foram as matérias que tu mais teve dificuldade e quais foram as matérias que tu mais teve facilidade. Então tu vai pegar as matérias que tu teve mais dificuldade, que tu errou mais, e tu vai aumentar o tempo de estudo dessas matérias. Então digamos que tu estava estudando por semana 4 horas de direito constitucional. Então tu vai pegar, vai aumentar esse negócio para 6, para 8 horas e tu vai estudar mais aquilo que tu está errando mais no simulado. Essa é a melhor forma de tu saber se tu está bem ou não em alguma matéria.
dúvidas sobre o plano de estudos, pode mandar aqui nos comentários. Quem tiver dúvidas sobre o plano de estudos, que eu vou estar tirando dúvida. Pode mandar, TT. Se tiver mais alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Tem que fazer todos na semana. Sim, simulado e redação, eu recomendo que faça todo final de semana. Então, vai pegar o sábado, vai fazer uma redação. Ali, pega umas 2 horas mais ou menos, faz a sua redação. No domingo, vai fazer o teu simulado. Pega ali umas 4 horas e faz o teu simulado. Só que tem uma outra questão importante. Às vezes, se no teu edital tem redação, quando tu for fazer o simulado, tu tem que fazer redação também. Porque tu vai ter que treinar para que tu consiga fazer a prova e a redação naquele tempo. Então, digamos, tem 4 horas e meia para fazer a redação e mais a prova objetiva. Então, imagina que lá no dia da prova tu não consegue fazer e tu vai ter que acabar deixando questões em branco, ou tu vai ter que deixar a tua redação mal feita, e isso pode prejudicar muito. Então, se for fazer o simulado, tu vai ter que fazer as questões e mais a redação. Valeu, Júlio. Tamo junto. Obrigado por participar mais uma vez, mandando suas perguntas aí. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouco. Valeu, Júlio. Feliz Natal, meu velho. Indicação para redação. Sim, redação depende muito. Mas eu sempre gostei, nem eu falei, da professora Flávia Rita de português. E ela tem um método de redação que é muito bom. O que ela passa para ti é uma estrutura meio que pronta para ti só copiar e colar. Não exatamente isso, mas tu vai ter que seguir uma estrutura quando tu fazer a tua redação. Por exemplo, introdução, um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então tu vai ter que escrever 5 parágrafos. Ou então ela passa uma outra estrutura, que é 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento tu vai defender uma ideia, depois tu vai falar as causas e consequências e por aí vai. Valeu, Diogo. Então, eu deixei um stories, não sei se apareceu para ti, mas eu deixei um stories avisando da live de hoje, foi um pouquinho mais cedo. Mas que bom que tu conseguiu aparecer. Show de bola. Então, quem tem dificuldade com redação, pessoal, precisa entender que a redação, tu tem que ter uma estrutura, tem que saber o que tu vai escrever. Introdução, começa a introduzir, falar sobre o tema. Depois, desenvolvimento, coloca as tuas ideias, teus argumentos. Depois, conclusão, conclui. Claro, tu vai ter... redação é o seguinte, não é questão de dominar o português ou não. Tu não pode cometer uns erros bobos que vão te tirar nota. Por exemplo, escrever uma palavra errada, não colocar acento. Isso aí tu vai fazer tu perder pontinhos, por exemplo, 0,5, 0,3, depender da banca, se for FCC, se for CESP. Mas agora, o que vai fazer tu perder muito ponto na redação são 2 coisas. Primeira, o examinador não conseguir ler tua redação por causa da tua letra. Então, por isso tem que escrever todo final de semana para que tu tenha uma escrita boa, pelo menos legível. E a segunda coisa que pode fazer tu rodar na redação é tu não saber falar sobre o tema da redação. Então tu fica só enrolando, não colocar tuas ideias, não colocar teus argumentos e não defender esses argumentos na redação. E outra coisa muito importante, fuga do tema. Fugir do tema também é uma das coisas que pode te eliminar na redação. CESP, o título não é obrigatório. Olha, não é obrigatório, mas eu colocaria título. Eu sempre gosto de colocar um título na redação.
Porque, por exemplo, tu vai escrever sobre alguma coisa, até para a gente guiar sobre o que eu estou escrevendo. Então eu colocaria título mesmo, não sendo obrigatório. Que hora é agora? Pessoal, já é 8h44. Tá encerrando a live então daqui a pouquinho. Espero que eu tenha ajudado, Alan, com as tuas dúvidas aí. Se tiver mais alguma dúvida, manda. Daqui a pouco eu vou estar encerrando, beleza? Não tem dica. Ah, tá. Não perde ponto não. Se o título da redação não é obrigatório, se tu colocar, não perde ponto. Ou seja, se não é obrigatório, é facultativo. Então, colocando ou não colocando, eu sempre gostei de colocar, como eu falei, para me guiar. Sobre o que eu estou escrevendo. Aí eu olho lá em cima e vejo, é sobre isso. Então, beleza, vou continuar escrevendo. Agora, se está escrevendo, tu olha lá em cima, não tem nada, então tu pode acabar se perdendo, pode acabar até fugindo do tema. Inclusive, olha só que eu tive uma ideia agora muito boa. Semana que vem, não sei quando, mas vou fazer uma live sobre redação. Vou ensinar vocês a escrever uma redação do absoluto zero para que consiga passar na prova de redação. O que vocês acham dessa ideia? Como fazer uma redação do absoluto zero? Quem acha que essa ideia de live é boa, manda aqui embaixo. Porque redação está caindo igual em todo concurso. Cai em tribunal, cai em policial. Se ratear agora até no concurso do Banco do Brasil vão querer redação. Quem não sabe, redação do TRT, tirei uma nota de 84,5 de 100 pontos possíveis. O que aconteceu com isso? Minha classificação subiu muito, porque eu não tinha feito uma prova objetiva tão boa, e o que aconteceu é que a minha redação me jogou lá para cima. Então, sem a minha redação, eu teria ficado em, 200 e pouco, e com a redação eu entrei entre os 100 primeiros e acabei conseguindo ser nomeado. Então tá, pessoal, semana que vem, deixa eu ver, não sei quando semana que vem, mas eu vou avisar aqui no Instagram e vou avisar no Telegram quando eu vou fazer a live sobre redação. Básicas. Pergunta da Reiselhamara. Não sei como é que fala o teu nome, mas vamos lá. Como tentar acertar o tema política e economia? A melhor forma de tu acertar o tema é tu se manter informada. Olhar, assistir jornal, entrar no site do G1, site da Abril e se manter informada sobre os temas. Se eu não me engano, quando eu ia fazer minha redação, eu assinei o portal da Abril. O que é esse portal da Abril? Eles colocam lá vários temas sobre política, terrorismo, por aí vai, sociais, e lá tu consegue estudar sobre esses temas, pelo menos se manter informado sobre o que está acontecendo. Agora, que não pode ser, se hoje tu estuda para concursos, tu não pode ser uma pessoa alienada, pessoa que não sabe o que está acontecendo. Então, se for uma pessoa assim, tu tem que começar o mais rápido possível a se informar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E tu vai ter que ver o que foram cobradas, quais foram os temas cobrados anteriormente na redação daquela banca. Então pega lá a FCC e olha os 10 últimos temas. Ou pega a CESP e olha os 10 últimos temas. Então tu vai ter uma noção se ela cobra mais coisas do Brasil ou coisas mais amplas que aconteceram em todo mundo. Sugestão do Alan, fazer a live das básicas. As matérias básicas, todo mundo sabe que são português, informática, raciocínio lógico, administrativo e constitucional. Então essas são as matérias que tu tem que estar sempre estudando para te manter em um alto nível. E estudando essas matérias, tu vai conseguir fazer qualquer concurso. Porque depois vai pegar só as específicas. Conta do Alan, minhas lives são sempre às quinta-feiras? Não, Alan. Essa é a segunda live que eu faço e a primeira foi terça. Então essa eu vi na quinta. Eu só não gosto muito de fazer live na sexta, sábado, domingo. Então as próximas lives vão ser
ou na segunda, ou na quarta, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta. TSP. Ver TV, dar uma olhadinha em jornal, é algo que pode te ajudar a se manter pelo menos a par do que está acontecendo na política, no ambiente social, economia também. Eu acredito que em 2020 vão vir aí alguns temas sobre economia, que é algo que está meio que em alta hoje em dia no Brasil. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, manda aqui nos comentários. Agora realmente vou ter que encerrar. Quase 1 hora já de live. Vou ter que encerrar, tenho que jantar e fazer algumas coisas. Foi um prazer hoje estar aqui com vocês. Queria agradecer quem participou dessa live, quem mandou pergunta aqui. E quem ainda não entrou para o grupo do Concurseiro Raiz no Telegram, tem a chance de entrar agora. Entra aqui no bio, entra no meu perfil, acessa o link da bio e entra para o Concurseiro Raiz. Porque lá eu faço o download mental em forma de áudio de tudo que eu trilhei na minha jornada que me ajudou a ser aprovado e ser nomeado.